Boa noite a todos, aqui são 19h41 horário de Brasília, estamos em Fortaleza para comentar mais uma questão aqui da Cefaz RJ, né? A gente tem aqui uma prova de auditor fiscal para a Cefaz RJ 2014, certo? Primeiro vamos executar aqui juntos essa questãozinha bacana e ver, né, o que a gente pode falar sobre ela. Bom, a gente tem uma questão aqui bem interessante, fala o seguinte, né? Vamos ler a primeira parte lá de cima. Começa aqui. Oscar, auditor da Receita Federal. Oscar, auditor da Receita Federal, do início aos trabalhos de fiscalização na empresa, superatacadão, roupas finas, intimou um sócio-gerente a lhe exibir diversos livros e documentos necessários à realização dessa fiscalização no que foi atendido. O exame dessa documentação, todavia, não revelou qualquer irregularidade. Tudo bem. Antes de concluir seus trabalhos, porém, Oscar, suspeitando da existência de possíveis irregularidades, sabendo que o Sr. Cláudio era religioso e considerava pecado a sua negação de expostos, decidiu intimar por escrito o sacerdote confesso, Sr. Cláudio, né? Então, acho que a questão vai seguir esse rumo aqui. O sacerdote confessou, Sr. Cláudio, para que ele informasse conteúdos da confissão, podem eventualmente constituir prova da prática da infração à legislação do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Essa notificação foi baseada no artigo 197 do CTN, cujo caput estabelece a obrigatoriedade de determinadas pessoas, mediante estimação escrita, prestarem à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios e atividades de terceiros. É o referido sacerdote, em resposta fundamentada no acordo que o Brasil e a Santa Fé firmaram no Cidade do Vaticano em 13 de novembro de 2008, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, fundamentada também no Decreto Legislativo número 698, né, de 7 de outubro de 2009, que aprovou esse acordo no Brasil, e ainda no Decreto Federal 7107 de 2010, que determina o cumprimento desse acordo, que tem força de lei no território nacional, negou-se a prestar informação solicitada pelo auditor Oscar, invocando o que estabelece o artigo 13º do referido acordo, cujo teor é o seguinte: é garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente da confissão sacramental. Nesse caso, com base no que estabelece o CTN. Então, ele citou alguns documentos aí, alguns artigos de leis que eu não conheço, certo? Mas ele perguntou a visão do CTN sobre isso, né? E o sacerdote aqui, na minha visão, agiu 100% em conformidade com o CTN. Eu não vou poder analisar essas questões que falam em desconformidade com o CTN. Ele está certamente em conformidade. Vamos ver o que ele fala aqui nos itens que falam da conformidade. Conformidade do CTN, pois eles não estão sujeitos à jurisdição tributária brasileira. Isso é falso, né? Os sacerdotes ou qualquer pessoa está sujeito à jurisdição brasileira, sim. Razão de estarem submetidos à Santa Fé? Não faz sentido. Estão em conformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações solicitadas ao fisco não abrange informação quanto aos fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo. Isso é verdade, está lá num parágrafo, né, que fala sobre essa situação, lá no CTN, lá no artigo 197, se eu não me engano. Em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou provisão, como é o caso desse sacerdote. Então, a gente marca aqui o item E, bem bacana a questãozinha. Vamos lá, dar uma olhada no artigo 197, né? De fato, gabarito aqui, item E, tá bom? Então, as fontes que a gente tem para basear essa argumentação seriam essas aqui, né? Artigo 197 do CTN. Vou fazer um breve comentário aqui sobre esse artigo, tá bom? Eu vou sair do meio para não atrapalhar aqui a questão. Espera aí. Agora vai. Mediante intimação escrita, serão obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que disponham com relação aos bens, negócios e atividades de terceiros. Então, se forem intimados, essas pessoas serão obrigadas, né, obrigados a prestar todas as informações de que disponham. Elas têm que falar, certo? Tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, né? Os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e instituições financeiras, empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros, despachantes, inventariantes, síndicos, comissários, liquidários, qualquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, basicamente, todos esses têm que estar lá, né? Falando a verdade,
falando que as informações que eles dispõem para a lei. Mas o parágrafo único aqui, né, explicita o seguinte: a obrigação prevista nesse artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos que o informante esteja legalmente obrigado a observar em segredo, em razão de cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, realmente a gente está falando aqui no caso do ministério, né? E aí ele é legalmente, né? Ele está legalmente obrigado a guardar segredo sobre as confissões. Ok? Então é isso, boa noite e até a próxima.